Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. A gente está nos Seminários Avançados em Mindfulness. É uma disciplina da pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Sou Marcelo Demarzo, coordeno essa disciplina. E além de ser uma disciplina da pós, que vale crédito, né, para quem tiver inscrito, também é uma atividade de extensão do nosso centro, do Centro Mente Aberta, e as pessoas podem seguir, né, de maneira aberta. E também depois fica disponibilizado a gravação no nosso canal do YouTube. Todos os outros seminários que já foram realizados estão disponibilizados lá. Depois a gente coloca o link aqui do nosso canal. E hoje a gente tem o prazer de receber dois convidados. O primeiro é o professor Hércules, que vai falar sobre mindfulness e sentido de vida. E depois o professor Gabriel, que vai falar sobre mindfulness e saúde digital. Aproximadamente 1 hora cada apresentação, incluído um tempo para as perguntas de vocês. Se vocês quiserem já colocarem as perguntas, né, no chat durante a apresentação. Quem tiver matriculado na disciplina, para valer a presença, é só colocar o primeiro e o último nome no chat, que fica gravado a presença de vocês. O Hércules, ele é ator profissional, é filósofo, mestre em psicologia pela USP, e está desenvolvendo seu projeto de doutorado dentro desse tema, né, de Mindfulness e Sentido de Vida, numa colaboração com a Universidade de Zaragoza. Então, um prazer, Hércules, fique à vontade, bem-vindo. Todo meu, professor. Obrigado. Estou entregue. Estou entregue. Bom, primeiro, acho que como o professor falou, né, eu venho do teatro, então, para mim, a presença presente, estar assim com as pessoas em sala, ela é fundamental. Então, eu vou fazer esse exercício aqui de tentar partilhar um pouquinho, não só dos conteúdos, né, que a gente está discutindo, que a gente está trabalhando na pesquisa, mas também acho que um encontro entre afetos e sentidos que vão além desses sentidos aqui, que a tela nos possibilita. Então talvez a gente fale um pouquinho aí sobre subjetividade, sobre desafios que a gente tem para encontrar propósito, sentido de vida e como, fundamentalmente, mindfulness pode colocar a gente de encontro com o nosso corpo próprio para que a gente possa sentir as nossas sensações a partir de nós mesmos, né? Posso então, professor? Então, qualquer coisa, me avisem aí. Tem alguns momentos que a gente tem a possibilidade de ouvir um pouquinho o áudio, porque eu acho que quebra essa fala e o slide. Então, tem alguns materiais também que eu deixei preparado para a gente possa entender um pouco melhor o que a gente está propondo aqui também enquanto trabalho. Certo. Tá bom o vídeo? Dá para ouvir, né? Bem baixinho ainda em Stravinsky, legal. Tô vendo a Eliana, tô vendo a Mayra, tô vendo Maria da Penha. Então, vamos dando retorno aí, porque a gente fica só com pouquíssimos quadradinhos aqui. Mas esse é um trabalho com a bailarina Marta Gonzalez. Ela estava num estado já bem avançado de Alzheimer, e aí colegas de Valência começaram a fazer experimentações a partir de música com ela. Então, tentando aí acionar outras estratégias para as redes neurais mesmo, outras estratégias para que ela respondesse a quem ela de fato buscou ser ou quem ela construiu ir sendo ao longo da vida, né? Eu acho que é um trabalho bem importante, bem ilustrativo, que mostra que existem vários caminhos, né? Várias estratégias para que a gente possa não só construir a nós mesmos, né? Inventarmos sentidos para nós mesmos, mas também para que a gente possa se reconectar com algum lugar que a gente tem de mais efêmero, de mais profundo, né? Ela foi a primeira bailarina do balé de Nova York na década de 60, uma bailarina muito importante. E ela estava completamente sem contato. E aí, à medida que ela começou a ouvir esse trabalho, ela foi
voltando a um outro tipo de memória, né? E aí o nome desse projeto é Arte de Viver, né? Como o Marcelo colocou, tenho esse campo mosaico, híbrido, né, na minha formação como artista, como filósofo, e aí transitando pela psicologia e agora na saúde coletiva, na medicina, e em Zaragoza, aí com parceria com a professora Yolanda e o professor Javier, que são duas pessoas extraordinárias que a gente tem na equipe, fazendo esses dois doutorados juntos, essa cotutela, e tendo só essa oportunidade de partilhar mesmo uma inquietação que, para mim, vai muito além do pretexto acadêmico, né? Isso, para mim, de fato, é algo que atravessa os meus sentidos, isso é o meu sentido de vida, buscar o sentido da vida. E aí as nossas questões, elas trabalham com três esferas aqui, né? O nosso objetivo é construir um protocolo em mindfulness, né? Que tente dar conta dessa problemática principal. E aí essas três esferas, elas falam um pouco sobre os tempos, né? A gente falaria sobre a filosofia, sobre mindfulness e sobre as artes. E aí, dentro desses três espaços, eu vou tentar ir pontuando um a um e como que eles se relacionam ao sentido da vida e como que eles podem dar para a gente alguns subsídios, né? Por exemplo, aqui a gente começa com um quadro grito muito famoso, e aí a gente já entende que uma técnica pode expressar alguns estados nossos de incompreensão e dificuldade que a gente tem de, inclusive, se dizer, né? Isso é um quadro expressionista que ele não preza a beleza do traço ou a externalidade das coisas, mas ele expressa uma certa inquietação interna. E aí, ao longo do protocolo, a gente também vai abordar diferentes linguagens, né, dentro da dança, da música, da literatura, das artes visuais e do teatro. E como que cada uma dessas linguagens também podem nos ampliar no ponto de vista de um repertório existencial. Então, a saúde existencial e repertório existencial vai ser uma coisa que eu vou falar aqui como conceito recorrente. E aí a gente falou, bom, sentido da vida. Então vamos pesquisar o que se tem em relação ao sentido da vida, né? A gente está aqui dentro de um campo das ciências, um campo da pesquisa, e aí são questões, são grandes dilemas, né? E como que talvez as ciências elas podem estar nos auxiliando, não a descobrir o sentido, mas o que que a gente tem já como um mapeamento possível para que a gente possa, a partir disso, ir criando espaços mais sutis para entender os sujeitos e as pessoas, né? Então, por que falar sobre sentido de vida, né? Porque quando a gente observa que as pessoas se inquietam em relação ao sentido de vida, existem níveis que começam a ser sugeridos para essa pessoa e essa pessoa passa a entender, de fato, a sua vida dentro de um campo mais expandido. E ela começa a se entender também como uma co-construtora de sentido. Ela é também uma parte daquela que inventa sentidos para si mesma. Então, isso eu acho que é um ponto bastante fundamental e que toca tanto a filosofia quanto as artes e o mindfulness a partir do momento que você tem um encontro consigo próprio. E aí a gente indo para outra esfera, o que diriam então os níveis reduzidos de sentido de vida, ou seja, aquelas pessoas que não se perguntam, aquelas pessoas que não estão interessadas a buscar para si mesmas o sentido de vida. O que esses indicadores em relação a essas pessoas apontam? Então a gente foi buscando em revisões sistemáticas, estudos menores que também nos interessariam, sempre uma relação entre sentido de vida e saúde mental, sentido de vida e propósito. E a gente foi tendo uma bibliografia aí bastante vasta que tem dado suporte a várias hipóteses que a gente já tinha levantado, que eu venho levantado aí, sei lá, há 15 anos pelo menos, dando aula dentro do campo da filosofia, das artes e também tenho aí o privilégio de ser instrutor aí do Mente Aberta e estar com o Marcelo, entendendo estratégias não medicamentosas, vamos dizer assim, né, para que a gente tenha a manutenção de um ponto de vista mais saudável em relação à nossa própria vida.
E esses indicadores negativos, eles passam por uma adaptação comprometida, ou seja, a pessoa tem uma maior dificuldade de se entender em relação aos contextos nos quais está e vive, altos níveis de neuroticismo, estresse percebido, ansiedade, depressão e ideação suicida. Esses 3 últimos quadros é onde eu queria que a gente observasse e é onde a gente vai transitar assim, de uma maneira um pouquinho mais sutil, que é a ansiedade, a depressão e a ideação suicida, e como que isso está completamente vinculado a se questionar em relação ao sentido da vida. O último relatório que saiu da OMS em relação ao suicídio, ele aponta que 883 mil pessoas foram responsáveis por tirar a sua própria vida. Isso, no ponto de vista da história humana, daquilo que foi catalogado com algum tipo de estratégia mais, vamos dizer assim, mais correlata ao que a gente tem de informação, esse é o maior número da história humana de pessoas que tiraram a própria vida. E aí a gente coloca isso em 2 lugares, um sentido de vida num lado, ideação suicida e suicídio do outro. Ou seja, a gente está criando e criou um mundo absolutamente inviável. Um mundo onde as pessoas elas estão com bastante dificuldade de viver no mundo próprio. Tem uma pergunta? Mayra, fica à vontade. Aqui é o famoso aparece uma coisinha de um lado, uma janelinha, a gente não vê nada aqui, assim. Eu vejo o slide mais ou menos uma mãozinha. Eu não sei se você consegue falar, querido. Dá para falar? Não? Oh, só que consigo liberar isso. Ai, obrigada. Desculpa atrapalhar, Hércules. Bom dia a todos. Eu não estava conseguindo abrir o microfone, mas o professor Marcelo já permitiu para mim. Eu queria entender um pouco melhor essa parte. Eu não sei se eu viajei, porque assim, eu estou meio impactada ainda do vídeo, né? Eu sou médica psiquiatra, amo profundamente, né, o seu trabalho, né? Eu já conheço lá no congresso que teve em São Paulo, né? Virei fã, eu participei, tive o prazer de participar ao vivo lá do projeto. Eu só não entendi, eu acho que eu estava viajando um pouco. 883 mil pessoas cometeram suicídio. Em que período? Exato. Qual período que essa contabilidade? Esse é o último relatório de 2018, que é o último relatório que a gente está Em um trabalhando. ano? Em um ano. Porque como houve a pandemia, esses números, principalmente a coleta de números, a gente passou por isso aqui no Brasil, a gente sabe como que foi difícil fazer alguns tipos de cálculos, né? Porque os números não chegavam. Então, o último relatório que a gente considera como um relatório mais sólido é o relatório de 2018, e para outras informações, os relatórios eles são mais ou menos equivalentes. Mas fica tranquilo também para anotar coisas, e eu também sou fã do teu trabalho, a gente trocou coisas, e enfim, eu tenho Tá, essa prática também da gente interagir, fica à vontade. tá, não, era só para confirmar, foi em 2018, então, né? É o último relatório que a 2018, gente tem. Tá bom, obrigada. 2018. Vamos lá. E aí, justamente esse mesmo relatório, Mayra, o que é interessante? A gente fala, bom, 883 mil pessoas. Fica um número um pouco abstrato, mas quando a gente coloca eles aproximado de outras causas mortes, a gente fala, bom, realmente é um número muito alto. Esse número supera mortes em guerras, homicídios e desastres naturais somados, que seriam 669 mil pessoas no mesmo período. Então, assim, é algo, né, já que a gente está aqui também no campo da saúde coletiva, da epidemiologia, estamos vivendo uma pandemia que a gente precisa procurar dar conta, né, desses números. E aqui tem um quadro do Picasso, o Guernica, um quadro de 1937, passando aí ao fundo, um pouco para também dialogar que um artista ele não cria só sobre um circunscrito histórico, ele fala sobre probabilidades e condições da alma humana, que ela pode se desdobrar em diferentes textos e contextos. Então, ao longo do protocolo inteiro, a gente vai transitando aí
pelas artes e tentando entender como que a gente pode servir, né, de flexo e reflexo, né, de espelho para si próprio e como que a arte também nos ajuda a nos vermos e vermos os nossos contextos. E aí a gente falou, bom, para a gente criar algo, né, já que a gente está aqui também no campo da medicina e da intervenção, onde está a faixa, né? Onde estaria o recorte que a gente precisa começar a olhar com mais atenção? E aí a gente estendeu uma corda, eu falei, bom, vamos ver todas as gerações e ver onde está mais presente, então, a ideação suicídio e suicídio, ou, no meu ponto de vista, onde não está presente refletir sobre o sentido de vida com essa qualidade que a gente está discutindo aqui. A gente chegou em todas as faixas etárias, então isso também é um dado super importante para a gente, e a gente exemplificou com as duas pontas da corda, porque a gente tende a dizer, bom, são redes sociais e esse excesso de informação. Não, são pessoas que estão isoladas, não estão conseguindo entrar em contato com a rede, mas os números nessas duas pontas são altíssimos. Então, geração baby boomers, né, nascidos ali no período pós-guerra, a solidão e o isolamento social são comuns na terceira idade, especialmente quando as pessoas se aposentam ou perdem amigos e familiares. Isso pode levar a sentimentos de tristeza, depressão e falta de propósito na vida. Isso estaria vinculado a uma identificação que aquela pessoa tem com a sua função. E quando ela deixa de exercer ou exercitar aquela função, ela de alguma maneira se perde de si mesma. Ou seja, ela se identificava com algo que era externo a ela. Isso está totalmente vinculado ao que a gente está discutindo ao longo do trabalho, né? Aqui. Uma condição que, somada a um histórico de traumas, abuso de substâncias, doenças crônicas, repercute em aumento da ideação suicida. Então, naturalmente, existem vários pontos de vista singulares para que as pessoas também possam ir atravessando os seus próprios caminhos, né? E a gente fez esse exercício. Bom, vamos olhar lá para a próxima geração, geração Z, que é onde a gente também tem bastante dados, outra ponta da corda, né? Segundo estudos, trata-se da geração mais suscetível aos efeitos do estresse, apresentando maiores taxas de ansiedade, depressão, automutilação e suicídio. Por isso que a gente também convidou um pouco da filosofia estoica para estar aqui, né, nesse protocolo, porque essa falta de leitura sobre si mesmo e esse estar tão poroso, se está vulnerável, ele também é uma equação muito sutil, muito delicada, necessária, mas que a gente está perdendo um pouquinho a dose, justamente para a gente ter poucos elementos com os quais as pessoas se relacionam com suas próprias emoções, percepções, sentimentos, sensações. Essa faixa etária é aquela que apresenta, então, né, menos mecanismos para lidar com frustrações e adversidades. Ela tem uma menor resiliência. Então, desse apanhado, não tô tentando correr, mas eu quero que a gente tenha ainda uma experiência prática até o final da minha fala e dividir um pouco o que a Mayra teve também no congresso aqui entre nós, porque, como eu sou das artes, eu gosto do experiencial. Também gostaria que a gente conseguisse ter uma experiência aqui do que é esse protocolo. Então, 3 aspectos que a gente identificou aí como destaque nessas pontas aí, que são pontas que atravessam gerações, pressão social, isolamento social, que geram esses problemas de saúde mental. A pressão social, no caso, a nossa sociedade, como eu estava dizendo, né, ela impõe padrões irreais de sucesso, felicidade, relação pessoal, levando a essa sensação de inadequação e fracasso, principalmente entre os jovens. Tem vários... Bom, e aqui a gente também tem vários colegas que devem lidar muito com isso nos seus consultórios, e relatos que a gente tem de jovens, por exemplo, estou partilhando uma disciplina com o professor Dante Galian, que temos trabalhado saúde existencial, e a gente está trabalhando Dostoiévski, Irmãos Karamazov, e quando você ouve um jovem falar, bom, eu não sou suficiente para esse mundo, e aí você fala, bom, isso é ouro, porque eu também não me acho. Por quê? Porque justamente esse mundo é um mundo absolutamente inadequado para quem quer que seja conseguir responder a tudo que esse mundo nos exige. Mas, numa leitura de literatura, por exemplo, no caso do Dostoiévski,
você percebe que existem todas essas facetas e que essas facetas, esses questionamentos, faz com que você possa criar uma assinatura singular daquilo que eu quero de fato responder ao mundo, daquilo que eu quero identificar no mundo que está sendo pedido, que é algo coerente a mim e inclusive aos outros. E esse senso de pertencimento a si próprio, ele também vai criando uma capacidade de resposta, né? A gente, em alguns estudos também que a gente tem trabalhado, nosso cérebro não sabe a distinção entre ficção e realidade. Ou seja, ele se insere naqueles contextos que ele se agarra, ou seja, ele está vivendo aquilo ali da maneira em que está sendo passada para ele, independente se isso é uma narrativa, a gente está falando super sobre narrativa, e é uma palavra muito boa mesmo, porque aquilo que a gente tem dito que é a realidade que está adoecendo as pessoas, na verdade, uma narrativa construída, sabe-se lá por quem, ao qual as pessoas se agarram como sendo a realidade e adoecem por esse algo. Então, o isolamento social seria esse segundo ponto, né? Falta de conexões sociais e afetivas. Aí sim, a internet, as redes sociais, elas de fato nos deixaram bastante distante de uma camada que é uma camada muito importante nossa, que é ter contato, né? A nossa comunicação, ela não é só uma comunicação nos caracteres ou na voz, como a gente está aqui, ou nesse ser chapado 2D, que eu estou aqui nessa telinha. Não, ela é uma comunicação que se dá nos silêncios, naquele não dito, no invisível, no indizível, na temperatura, no abraço, no toque, na dança. Então, a nossa comunicação ela é sofisticadíssima, só que a gente tem embrutecido a sofisticação na qual a gente já chegou. E aí isso gera esses problemas todos de saúde mental que a gente tem observado. E o suicídio ele está muito próximo, muito vinculado também ao burnout, a transtornos bipolares e depressão e ansiedade, que eram aqueles dois quadros que eu pedi para a gente chamar, manter a atenção neles, né? E por que depressão e ansiedade? Quase 1 bilhão de pessoas têm algum transtorno mental em todo o mundo. Isso também é um dado muito importante, né? Esse daqui é um relatório de 2022. Quase 1 bilhão está diagnosticado, né? E a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm em ter acesso a um diagnóstico de um profissional. Então, se a gente já está falando que quase 1 bilhão tem um diagnóstico de um profissional, esse número certamente triplica. Ou seja, a gente, em pouco tempo, vai ter uma sociedade inteira com algum tipo de problema. E isso, para mim, não é necessariamente ruim, mas é um alerta. É um alerta para onde a gente deveria estar olhando e como que a gente deveria, ou para quê, ou com quem a gente deveria construir resposta para esses problemas que já estão aparecendo. E aí a ansiedade e a depressão, por isso que eu pedi para a gente ter atenção nesse quadro, a ansiedade representa 31% e a depressão 28%. E por que é fundamental a gente falar sobre esses dois lugares dentro de um seminário de mindfulness? Porque mindfulness está justamente tirando a pessoa ao seu vínculo direto com o tempo futuro ou o tempo passado, naquilo que não traria para ela uma saúde, que é a reflexão, tanto a reflexão e a projeção, elas são fundamentais para que a gente construa um presente saudável, mas a gente já está falando aqui de um quadro disfuncional. Então, transtornos mentais podem levar à dificuldade em perceber o sentido da vida. Então, a gente vai vendo como que essas coisas estão totalmente ligadas. A depressão se agrava quando não se percebe sentido no futuro e pode afetar a resposta ao presente. A falta de sentido intensifica sintomas de depressão e ansiedade. Então, está tudo muito colado, né? Como que a gente faz com que essa pessoa habite o corpo próprio, né? Como que ela viva aquilo que está acontecendo com ela enquanto está acontecendo, para que a gente saia um pouco desse delay de estar o tempo inteiro pensando na atividade que a gente vai fazer hoje à tarde, pensando naquilo que conseguimos fazer ou não fizemos ontem, e que a gente habite as nossas emoções. A gente só consegue saúde plena e total e potente e nos sentirmos enquanto a gente está dentro de nós mesmos,
vivendo as emoções da maneira que está sendo passada para nós. E a pergunta, e aí é uma provocação mesmo que eu levo em congressos, em falas, em apresentações, bom, temos tudo isso daqui. Não adianta a gente olhar para os números, discutir os números e nos fragilizarmos em relação a eles. Como as intervenções clínicas podem ajudar as pessoas a encontrarem seus sentidos de vida baseados em experiências significativas de uma vida que vale a pena ser vivida. Lembrando, a gente não está buscando sentido da vida. A vida é uma palavra que a gente criou para tentar dizer, bom, o que é depois que eu nasço e depois que eu já não sei que estou mais aqui? Vamos chamar isso de vida. Mas é o sentido singular, individual para cada um. Como que essas intervenções e como que a gente aqui dentro da nossa área de trabalho, de estudo, de pesquisa, podemos encontrar algumas estratégias para lidar com isso. E aí eu vou entrar agora mais detalhadamente como que essas 3 esferas, né, que a gente elegeu, a gente poderia ter elegido tantas outras, né, mas a filosofia como aquela que é, bom, eu preciso então buscar sentido. Então, quais perguntas eu deveria fazer? E existe um caminho para isso? Bom, então eu preciso habitar o meu corpo, né? O mindfulness está dentro disso. Então, o que é uma sensação? O que é um pensamento? O que é o meu campo físico de emoções? Bom, já sei perguntas, já estou no meu corpo. Agora o que eu faço com isso? E aí as artes é justamente esse lugar de eu quero inventar sentidos para mim mesmo. Então a vida ganha sentidos quando nos permitimos sentir plenamente a cada instante. Esse trabalho aqui também é um trabalho importante, que é de pontilhismo. Então, embora a gente esteja vendo volumetria e composição, cada cor aqui é sólida, né? Cada pontinho de cor é uma cor que não está interagindo com a outra. Isso é muito importante, porque é uma técnica que está mostrando para a gente que se a gente conseguir olhar com perspectiva, com panorama, com projeto, com delicadeza, com sutileza, a gente pode colocar coisas que são diferentes e compor uma nova coisa com isso, sem que essas coisas se misturem, né? Se a gente pegar essa tela e pensar que são vários pinguinhos, se a gente passasse a mão assim, a gente não teria toda a complexidade que a sutileza na escolha do qual momento dizer e falar e colocar e problematizar pode nos dar. Só falando rapidamente das técnicas, porque pode parecer uma coisa aleatória, alegórica, ilustrativa, e de fato não é. Cada técnica tem a sua motivação, né, o seu sentido. Então, o sentido de vida e mindfulness, onde a gente encontrou o mais fundamental que nos relaciona nessa, por exemplo, né, nessa revisão sistemática, é o descentramento. Então, o descentramento seria a capacidade de observar os seus pensamentos e sentimentos como eventos temporários e objetivos na mente. Então, isso já é um ponto que é um conceito, a gente vê isso presente em mindfulness, a gente trabalha isso, mas é importante também que a gente entenda, bom, para sentido de vida, o que a gente já tem em relação a mindfulness que pode nos auxiliar? Então, o descentramento aparece em todos os estudos como um ponto muito importante. A autoconsciência, então a autoconsciência também permite que as pessoas estejam mais conscientes dos seus pensamentos, emoções e sensações físicas. Um pouco do que eu disse ali, né? Quando a gente entra em contato com conosco mesmo, né? A gente está ali habitando o nosso corpo próprio, dificilmente, ou com um pouco mais de dificuldade, a gente se identifica de uma maneira intencional, porque a gente sabe que tudo isso é um fluxo. Porque ao modo que eu me auto-investigo, né, que eu me autoconheço, eu percebo as efemeridades, as transitoriedades, eu percebo que essas coisas vão se modificando de acordo com o meu movimento em ir em direção a mim mesmo e o movimento das outras coisas que, de alguma maneira, são co-criadas por mim ou percebidas a partir de mim. Isso justamente é onde a gente entra na percepção dos elementos positivos no ambiente. A gente tende a perceber mais os
elementos negativos no ambiente, porque isso é uma questão de sobrevivência, né? A gente se atém, bom, onde que eu vou comer? Você muda, você vai para uma cidade, você pode ser onde tem um mercadinho, não, aqui tem a farmácia, aqui, bom, legal, tem um elevador, tá. Aí você vai para um outro espaço, vai, ok, aqui tem fogo, aqui eu consigo fazer uma trilha para chegar até a água. Isso é o ser humano. Ele sempre vai olhar para esses fatores para poder sobreviver. No entanto, se a gente também fizer esse exercício de reflexão, bom, então quais elementos positivos eu tenho aqui? De uma maneira geral, a gente também pode buscar a saúde percebendo a complexidade das coisas. A complexidade das coisas envolve todas as coisas e as nossas escolhas em relação a elas. Aqui é a parte da filosofia estoica, né? A filosofia busca o sentido da vida, enquanto a vida é a própria expressão da filosofia em ação. Então, embora a gente também categorize as coisas e tente colocar tempos nas nossas buscas e inquietações, estamos buscando enquanto estamos, né? Tudo, existe uma simultaneidade nas coisas. A gente está aqui nesse encontro, teoricamente, uma disciplina, sei lá, que dá crédito, estou fazendo doutorado, fazendo pós-doutorado, não interessa nada disso, na verdade. No fim, é o nosso ser interno que está inquieto por busca de sentidos e vai encontrando pretextos dentro dessa vida que a gente leva para falar, bom, então coloquei mais uma linha no Lattes, isso não interessa em nada, mas, de alguma maneira, te motiva a ir em direção a quem você gostaria de ser quando você está atento a isso. E aí a gente fala, bom, por que o estoicismo, né? Sentido de vida e a filosofia estoica, por quê? E aí a gente descobre por quê, né? A Rabbit e a CBT, o Alberto Elias e o Aaron Beck, as duas que são, vamos dizer assim, os dois tratamentos padrão ouro para depressão e ansiedade hoje, os dois mencionam que o estoicismo foi a origem filosófica das suas abordagens terapêuticas. Então, maravilha, né? A gente pode desdobrar dentro de um contexto uma teoria que já está ali para ser aplicada nos consultórios, mas, como eu venho da filosofia, o meu exercício também é, bom, e por que, então, a filosofia serviu de base e é algo que tem aí seus 2.500 anos e que está sendo aplicado no século XX? Será que a gente perdeu alguma coisa em 2.400 anos? Tem mais coisa para se olhar? Ou o que, de fato, a gente pode aprender com essa filosofia? E a aplicação da filosofia estoica na saúde mental, onde a gente percebe em todos os estudos aparecerem resultados muito, muito, muito pertinentes, é na ruminação, né? Então, a ruminação seria justamente aquele padrão de pensamento repetitivo e negativo, no qual a pessoa se concentra em seus problemas, falhas, preocupações, de forma obsessiva, sem encontrar soluções eficazes. A gente conhece muito bem isso, né? Não só pela nossa via, pela nossa trajetória aqui também de atendimentos, de escuta, mas a gente sabe que todos nós estamos a esta mesma deriva e muitas vezes essas ruminações, quando não estamos preenchidos de outros algos, ela vem assim e nos assola diretamente. Então, o estoicismo ele combate esse ponto. E aí combate como, né? Através do autocontrole, da aceitação das circunstâncias que não dependem de nós e da compreensão da natureza das emoções. Esses pontos também são fundamentais. Já percebia isso, mas lendo os estudos, vendo as aplicações, é realmente algo muito forte, né? Muitos filósofos e filósofas sempre discutem isso, né? A gente tem hoje, com inteligência artificial e todas as estratégias que a gente tem de comunicação, maior ou menor qualidade em relação às nossas emoções que teria alguém há 2.500 anos atrás. Acho que a gente tem os mesmos dilemas, que é ir em direção a si mesmo, né? O oráculo de Delfos diz, né? Conhece-te a ti mesmo na hora que você entra, e na hora que você sai, torna-te quem tu és. Acho que está todo mundo no conhece-te a ti mesmo, entramos, eu acho que todo mundo que está aqui entrou, mas é um lugar ali, vamos dizer assim, uma água, um mar turvo, que você não sabe se está nadando para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda.
é um espaço escuro também, porque a gente está no meio do trajeto, né? A gente não chegou ainda no trajeto, e dentro desse campo, até o tornar-te quem tu és, esses espaços do autocontrole, aceitar aquelas circunstâncias que não dependem da gente, e a compreensão das naturezas, ela é sempre um guia, e sempre foi um guia que atravessa várias outras filosofias e outras teorias que a gente também poderia estar usando nesse trabalho. Então, esses elementos são úteis para lidar com a depressão e a ansiedade, uma vez que eles ajudam no controle de pensamentos negativos e sentimentos difíceis. E aqui, né, como eu sou artista, aqui é a nossa terceira área, que é a área das artes dentro desse protocolo, né? E aí são as 5 áreas, 5 linguagens que eu trabalho, também dando aula sobre essas linguagens, tanto do ponto de vista da filosofia da arte e da estética, para entender como que cada uma delas age dentro do nosso corpo: dança, música, teatro, literatura e artes visuais. Então, descobrir-se como um co-criador da realidade. Aqui também um quadro do Monet. Esse quadro, ele inaugura o impressionismo, e o impressionismo é uma técnica que também é muito interessante para a gente falar sobre mindfulness, que é uma técnica que investigava a minha resposta direta ao fenômeno. Então, eles estavam ali com o pincel na mão, com as suas tintas, sentindo como que a luz tocava aquilo que os olhos deles viam e tentando colocar isso imediatamente na tela. E nesse exercício, por isso que é impressionismo, né? A minha impressão direta com a realidade. Nesse exercício, a gente percebe que as coisas não têm tanta distinção. Como que a nossa percepção, quando ela está envolvida com o todo, e aí eu digo isso, por exemplo, pelas cores, né? Você vê que a parte de cima, a parte de baixo, as cores todas se conversam e se comunicam. Ou seja, se você constrói, habita, vive um ambiente perceptível, saudável, você percebe que você está dentro do todo. Por isso que a gente precisa criar uma estratégia, de alguma forma, para controlar o ambiente externo ou para entender no ambiente externo aquilo que é saudável aos nossos olhos. Ou seja, como que eu seleciono aquilo que eu quero olhar. E uma técnica como o impressionismo mostra isso com uma clareza, com uma sensibilidade, uma profundidade muito absurda, né? E, bom, o sentido de vida e artes, né? Então, o que vincularia essas áreas? Isso deu muito mais trabalho para achar materiais bacanas, porque é muito difícil você, vamos dizer assim, enquadrar as artes dentro dos estudos, porque assim, os estudos são, meu ponto de vista pessoal, né? É muito frágil o que a gente tem de estratégia de coleta de resultados, né? São escalas, muitas vezes, depois são partilhas muito profundas, mas muito de uma única pessoa, que vai para a quali. É difícil você ter um estudo que consiga dizer, porque os procedimentos nas artes, eles são inaugurais e inéditos sempre. Então, é um grande desafio, foi um grande desafio, está sendo um grande desafio para esse protocolo criar uma estratégia como essa. Então, fortalecimento de um senso de significado e propósito na vida. A gente lembra lá, né, que a pressão social, isolamento social são faltas, e aqui a gente vê presente nas artes, aumento da autoestima e autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, também a gente viu lá atrás, né, que as pessoas vão se distanciando da sociedade, vão se isolando, e a habilidade socioemocional é essa: deixa eu vir aqui, dar um abraço, deixa aqui dar um beijo, pô, vamos se encontrar, vamos tomar um vinho juntos, vamos ficar um pouco perto, vamos falar sobre essas questões, vamos ler juntos. São habilidades de encontro, são pretextos de encontro que a gente cria. E que essa vida que vai assim como um liquidificador, vai amassando um pouco, né, a nossa capacidade de se relacionar com isso. E aí, obviamente, tem essa redução da sensação de isolamento. São fatores também intimamente vinculados à prevenção do suicídio e ao aumento de sentido e propósito de vida. Isso daqui é uma teoria minha que eu trago praticamente desde a graduação, mas que saiu um artigo na psicologia. A gente criou um conceito para a psicologia que se chama Poetic Self, que seria essa capacidade que a gente tem de construir a realidade a partir do nosso ponto de vista estético.
Então, as obras podem ser vistas como narrativas importantes para a humanidade, inspirando, significando e inventando a natureza da condição humana. Elas são uma forma de arte significativa que pode moldar e influenciar a forma como vemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Aqui vou dar uma passada de 1 minuto para a gente conseguir ter a nossa experiência. Talvez a gente não consiga desdobrar muito nas perguntas, mas eu acho que a gente tem a experiência de entender um pouco do que é esse protocolo. Pode também responder algumas inquietações e perguntas. E eu acho que a gente sair também de um dia como hoje, não só teórico e de fala, mas também experimental e experiencial é muito importante. Então, o objetivo, né, aqui Ulisses e o Canto das Sereias, tem uma pílula mágica que faz parte desse protocolo que lida com Ulisses. Então, a gente tem Ulisses, Dostoiévski, Machado de Assis, Ariano Suassuna, Monet, Davi, Van Gogh, Dalí, enfim, tem muito artista que perpassa por esse protocolo. A nossa hipótese, obviamente, hamletiana, vamos ver até onde chegamos com ela, é que a gente possa, a partir desse trabalho, desenvolver, sim, outras estratégias para identificar sentido de vida. Naquilo que eu falei lá atrás, né, que eu tenho trabalhado muito com Dante Gallian também, que é a saúde existencial a partir de um repertório existencial. À medida que eu me amplio, que eu tenho mais repertório para falar sobre as minhas emoções, através de trabalhos artísticos, eu também vou me ampliando em relação às escolhas que eu faço, ou seja, eu quero me vincular mais a este sentimento ou aquele. Não, agora eu preciso ler um pouquinho de Machado, agora eu preciso ler um pouquinho de Guimarães Rosa, agora eu estou precisando mais de Manuel de Barros. Você vai aumentando o seu repertório e as suas pílulas, né, a sua automedicação. Aqui uma metodologia, uma parte um pouquinho mais durinha, que tem a ver com o que eu estou colocando das fragilidades que me parecem que existem. Então, a gente vai ter uma pesquisa quanti-quali, vai medir ansiedade, depressão, estresse, sentido de vida. Considerações finais, que não são nunca finais, são sempre transitórias, mas a gente chama assim porque está chegando no final, né, dos slides, então a gente chama de finais. Mas existe aí sim uma correlação entre falta de propósito, sentido de vida e o aumento do risco de suicídio. É uma questão complexa, multifacetada, que exige uma reflexão cuidadosa e ação efetiva. Por isso que esse protocolo, ele não está só com o mindfulness, ele não estaria só com... Ele está envolvendo um conjunto de coisas, porque a complexidade a qual a pessoa precisa se aproximar para discutir a si mesma, a partir do seu ponto singular, é algo desafiador, dando aula de filosofia há muito tempo, aula de artes há muito tempo, a gente sabe que precisamos, de fato, criar mais estratégias para poder saber dizer sobre nós mesmos e sobre o próprio humano. Então, através da música, da literatura, da dança, do teatro, das artes visuais, as pessoas podem encontrar novas formas de inspiração, conexão, propósito e significado. Essas experiências que envolvem a imaginação e a criatividade podem ajudar a alargar os limites pessoais e coletivos, ou seja, a gente está falando aqui de imaginar, de criar. Normalmente a gente olha como tratar, como combater, mas a gente tem um campo tão vasto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que é o campo da invenção e que a gente tem explorado muito pouco, sobretudo nas ciências. Sabendo disso, o protocolo MBML procura organizar um conjunto de estratégias de intervenção para o aumento de repertório existencial que visam promover o bem-estar físico e psicológico da população, além de fortalecer a autoestima e a satisfação com a vida. Essa daqui é a galerinha, nossa turminha. Vocês que sempre veem o Marcelo naquele quadradinho, não sabem como que é o corpo do Marcelo, tá aí, estou entregando para vocês esse presente. Javier Campaio, Yolanda Del Roio, eu estou ali pequenininho, mais baixinho no meio, né, aprendendo ali, sendo conduzido por essas estrelas, e o Marcelo. Uma equipe de colaboradores, gente das artes visuais, da dança, da literatura, da música, do teatro. Sou muito feliz porque tenho muitos amigos em muitas áreas e faço questão de convidar todos eles, porque
naturalmente todos nós sabemos uma parte sobre uma parte, e aí quando a gente vai juntando essas partezinhas, a gente vai ficando um pouquinho também mais sabido, diria minha mãe pernambucana. E aqui, queria que a gente fechasse com essa experiência de uma das pílulas. E o que são essas pílulas? As pessoas, ao longo dessas 8 semanas, elas vão passar todos os dias por uma pílula mágica. Então, ela tem pílulas de 10 minutos que vão ser consumidas ali, como dança, música, teatro, literatura e artes visuais, e um dia na semana com a condução de um instrutor do Mente Aberta. Professor, você abriu aí, me diga, me corte, não sei, o que você acha? Não, vamos em frente, por favor. Vamos? Maravilha, Vamos. maravilha. O professor Marcelo, ele tem isso, assim, quando ele aparece, eu tremo em vários sentidos, entendeu? Não sei se eu abraço, se eu corro, mas vamos ter essa experiência, eu acho que a gente pode fechar dessa maneira, e aí as perguntas todas eu posso anotar, posso responder com calma, mas acho que é bacana a gente ter esse fechamento. É uma pílula de 10 minutos para que vocês tenham aí a experiência de como que as pessoas que farão esse protocolo vão ter contato com as artes, que foi um desafio muito grande tentar entender como que a gente pode criar um material que é profundo, que envolve sentido de vida, filosofia, mindfulness e aquela linguagem nos ensinando um aspecto que envolve o protocolo, a partir de um ponto de vista controlado, né, que é o mais difícil. Não daria para um instrutor ser artista, filósofo, músico, dançarino, bailarino. Então, como que dentro do protocolo a gente também consegue ter esse nível de controle? Então, vou colocar aqui, se vocês puderem me dar um ok que tá saindo o áudio, e a gente passa por essa experiência, uma experiência de 10 minutos, e aí a gente encerra essa nossa fala, nosso encontro aqui. 4. Vou lançar um tiquinho aqui. Foi? Maravilha. E a mesma coisa, uma meditação. Aqui a gente vai transitar pela Odisseia. A Odisseia. Aí vocês podem fechar os e o olhos, Canto das Sereias. como se fosse uma meditação. Convido você para escolher um lugar no espaço. Escolha uma posição confortável. Em pé, sentado ou deitado. Feche seus olhos. Estamos em um imenso oceano, à deriva, na trajetória de nossas jornadas heróicas de irmos em direção a nós mesmos. Rumo a Ítaca. Inspire e expire. Perceba sua dimensão, seu tamanho, o barco em que estamos, o barco em que está. A necessidade dos ventos que independem de nós e que nos levam a mirar paisagens. Depende de nós darmos as direções, os rumos, apontarmos nossos lugares de destino mesmo que encontremos pontos de parada no meio da viagem. O retorno é também um fator da natureza. O universo se expande e se contrai. As marés enchem e esvaziam. Os corpos celestes giram. As estações do ano começam. Permanecem. Chegam a um fim e voltam outra vez. A Odisseia, obra escrita por Homero há cerca de 3.000 anos, funda nossa literatura ocidental, relatando o regresso de Odisseu, ou Ulisses, como era chamado no mito romano. A história do herói de 1000 estratagemas que tanto vagueou, depois de ter vencido a guerra de Troia, que viu cidades, conheceu costumes,
e que no mar padeceu 1000 tormentos enquanto lutava pela vida e pelo regresso de si e dos seus companheiros. Todos nós vivemos nossas odisseias. Todos nós somos Ulisses. Todos nós estamos à procura de nossa Ítaca. Faz-se necessário que saiamos e que nos lancemos na aventura da vida, cônscios de que nosso destino se completa na meta do retorno. Respire. 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 Se expanda. Pleno e atento aos movimentos internos e externos das metáforas e das realidades que nos circunscrevem. Inspire e expire. Já sabe do que se trata? Já sabe o que está acontecendo com você? Já sabe por onde está navegando? Pelo icônico episódio do Canto das Sereias, cuja imagem tornou-se uma locução usual e prosaica em nosso vocabulário desde a antiguidade até nossos dias. O episódio das sereias permite discutir os efeitos de sentido de uma escolha bem conhecida de Ulisses, que mesmo diante do risco iminente, o herói fez a opção pelo enfrentamento, recusando a possibilidade concreta e conhecida de atravessar o mar repleto de sereias em segurança. Como eleitor Circe, antes do herói partir em sua travessia perigosa, travessia inusitada, travessia que ensina a justa medida, e como e quando nos entregarmos à beleza e seus caprichos. Assim falou a deusa Circe. Às sereias chegarás em primeiro lugar, sereias que todos os homens que se aproximam saem enfeitiçados. Quem delas se acerca, insciente, e a voz ouvir das sereias, ao lado desse homem nunca a mulher e os filhos estarão para se regozijarem com seu regresso, porque as sereias os enfeitiçam com seu límpido canto, sentadas num prado, e à sua volta estão amontoadas ossadas de homens decompostos e suas peles, marcescentes. As sereias são figuras presentes em diversas tradições culturais e mitológicas, tipificadas geralmente como seres híbridos, cabeça e tronco de mulher, membros inferiores de peixe. As sereias representam o perigo da sedução. Elas seduziam os navegadores pela beleza de seu rosto e pela melodia de seu canto, para em seguida arrastá-los para o mar e devorá-los. Associadas aos conteúdos mais instintivos do inconsciente, as sereias aparecem como representação dos desejos e das paixões, e no contexto simbólico que estamos aqui, da viagem, da travessia. As sereias podem representar o perigo do desvio, do extravio, da perda, do erro e da morte prematura. Por isso, na sequência de sua advertência, Circe aconselha a Ulisses que, ao passar por elas, prossiga seu caminho, pondo nos ouvidos dos companheiros cera doce para que nenhum deles as ouça. No entanto, curiosamente, referindo-se a Ulisses, diferentemente do que aconselha aos seus companheiros, recomenda que a eles peça que em pé o amarrem as mãos e os braços contra o mastro central do navio, para que de maneira segura possa se deleitar com a voz das sereias.
ouvir o canto das sereias. É ter acesso ao conhecimento em sua dimensão mais ampla e mais profunda. A imagem de Ulisses amarrado pelos pés e pelas mãos ao mastro central do navio. O eixo central do barco que nos leva pela vida. Porém, com os ouvidos abertos, é, portanto, o símbolo mais eloquente sobre a atitude apropriada em relação à curiosidade e ao desejo de conhecimento e de experiência em nossa jornada de autoconhecimento e autorrealização. Tampar nossos ouvidos com cera parece ser a princípio a atitude mais prudente. Focados na meta, tomamos todas as precauções para não sermos tentados, desconcentrados, desviados e frustrados. Por outro lado, o que pode significar termos chegado à meta sem haver ouvido o canto das sereias, sem haver conhecido, experimentado? Cabe lembrar, a propósito, que apesar de terem passado pelas sereias com os ouvidos tampados, os prudentes companheiros de Ulisses, no fim não lograram retornar para casa com seu líder, pois acabaram por perecer todos pelo caminho. O que parece querer indicar que a verdadeira prudência é algo mais sutil, mais delicado do que aquilo que normalmente nos fazem acreditar. Aquele que chegou ao destino sem adquirir conhecimento, na verdade, não chegou a lugar nenhum. E é isso que faz da Odisseia a obra mais inspiradora e referencial da história da literatura ocidental. Modelo de todas as outras que abordam o tema da realização humana. Sim, porque a Odisseia nos ensina que no processo de nos tornarmos humanos, tão mais importante do que atingir a meta é sabermos viver as belezas do caminho. Quatro, Obrigado, Hércules. A gente está, Obrigado, né, professor. aí um pouco já no tempo, mas acho que dá para a gente abrir para uma ou duas perguntas, rapidamente. Se alguém tiver uma pergunta, quiser levantar a mão, o Hércules também se colocou à disposição, deixou os contatos, né? Como ele apresentou um projeto que ainda está em andamento, a gente vai tê-lo mais vezes aqui para contar os resultados. Oi, Maria da Penha, você quer fazer uma pergunta? Fica à Olá, vontade. estão me ouvindo? Uhum. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo, assim, eu estou encantada com a aula, com o Hércules, e eu queria que ele falasse rapidamente, assim, só mais um pouquinho, porque eu sou nutricionista, eu sou doutoranda do Ensino em Biociências e Saúde da Fiocruz, do Núcleo de Ciência e Arte, e eu tenho uma formação nutricionista, mas tenho uma formação como atriz também, e meu sonho sempre foi unir saúde, arte, tudo. E, assim, nossa, vendo seu trabalho, eu estou encantada. Meu trabalho lá, eu procuro incluir a arte no ensino do mindfulness, né? Nas aulas. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, porque essa dificuldade, eu sinto que a gente, quando vem com a arte, às vezes a academia tem um certo preconceito, né? Como você falou, assim, a dificuldade de fundamentar isso mesmo para que a gente consiga isso como trabalho científico, né? De ter essa comprovação, assim. Então, queria que você só falasse rapidamente, assim, se tem algum autor que ajude também nisso, né? Um teórico.
Sensacional, mas assim que a gente descobre, né? A gente sabe É, que somos camadas complexas e cada um aqui tá falando, deixei de aprender aquele violino, deixa eu voltar ali, deixa eu colocar um disquinho aqui daqui a pouco, deixa eu pegar a literatura que tá me faltando, porque a gente vai definhando os nossos sentidos existenciais, né? A gente vai realmente se apequenando em relação à vida. Tem algo que eu quero partilhar muito contigo, porque a gente tem, né, o Mindful Eating, né? E tem sim, algumas colegas do grupo que a gente está pensando coisas. Então, por exemplo, na dança, tem as pílulas de dança, elas lidam com os órgãos. Então, essa relação direta, por exemplo, com essa, vamos dizer assim, essa leitura interna sobre seu aparelho digestivo, como que é essa circuitaria toda que acontece, né? Você está nutrindo, nutrir é uma palavra que a gente pode usar para para tudo. todos os pretextos e contextos, né? Texto é pretexto de um subtexto. Qual que é o teu subtexto quando você fala de nutrição, né? Estou nutrindo minha alma, meu corpo, meu espírito, aquilo que eu vejo, aquilo que eu não vejo. Então, como que a gente Tudo é sai um alimento. pouco? Tudo é alimento, exatamente. Qual que é a qualidade do alimento que você coloca em relação a você, sabendo que você não é só um órgão, né, que fica processando nutrientes. Então, a gente criou, como são 8 semanas, tem 7 pílulas de cada uma das linguagens. E nas pílulas de dança, por exemplo, tem dançar a pele, dançar os órgãos, dançar os ossos, dançar o interno, dançar o externo. E aí, agora a gente acabou de ouvir a Odisseia, né? Mas Maravilhoso. na música você ouve Bach, Beethoven, você ouve, cada uma das pílulas leva a gente para um tipo, um pouco mais verborrágica, mais falado, outro mais experimental e experiencial. Mas eu acho que é um desafio, não vejo muita coisa. Existe um protocolo que se aproxima das artes, mas é muito dentro de um campo de arte-terapia, É. que tem a ver e tal, mas assim, eu acho que quando a gente começa a olhar a arte como algo um pouco mais utilitário e aplicável, você reduz a invenção dela, né? Então, eu não conheço muitos textos que talvez assim flertem com isso que a gente está dizendo, a não ser textos que não são aplicáveis ao que a gente está dizendo. Mas eu espero que com esse trabalho a gente está, por exemplo, né? A gente sabe os efeitos que a gente tem das artes, a gente sabe isso. Quem trabalha com isso tem muita noção, muita clareza do que isso é capaz. Mas a gente está juntando áreas. Então, por exemplo, pessoal da biomedicina, né? Tem a Júlia também no nosso grupo, e a gente quer fazer medição de saliva, urina, sangue e fazer exame de ressonância magnética. Então, Ah, coloca lá a pessoa, maravilhoso. faz uma coleta, já que as pessoas estão querendo discutir a partir daí, como é que ficou a sua ocitocina, a sua serotonina? Se as pessoas querem se reduzir a uma substância do corpo, vamos ver então o que acontece com Vamos essa mostrar isso substância também. depois que ela passa por uma experiência artística. Então, eu acredito que daqui a pouco, por exemplo, no congresso na Espanha, a gente fez aplicação de escalas. Então, a gente já viu como que as pessoas entraram e saíram de uma pílula como essa. Então, em 10 minutos, as pessoas viajam horas. É como se ela tivesse saído de si e voltado. Então, esse tempo do extra cotidiano que a arte cria é fundamental um pouco para você reoxigenar e voltar para aquilo que você está querendo. Então, a gente, muito em breve, já vai ter alguns artigos que falam especificamente desse trabalho. Ah, ótimo. Muito obrigada. Depois põe seu contato que eu queria Bora, trocar coloca, figurinha. coloca. Obrigada, Mara. Parabéns, maravilhoso. Assim, Obrigado, Maria. fiquei encantada com a aula. Obrigado. Obrigado, Maria da Penha. Obrigado, Hércules. Acho que a gente vai encerrando, né? Para o Gabriel não ficar muito chateado. Mas eu queria agradecer novamente, Hércules, a apresentação, né? Todo o empenho nesse trabalho tão importante, né? Que mescla tantas áreas, né, humanas e que é tão importante nesse momento histórico, né? A gente tem vivido uma crise de sentido, uma crise de propósito, isso está relacionado com a saúde mental, mas com a vida como um todo, né? Esse trabalho ele vai contribuir, vai colocar uma semente nesse sentido. Obrigado, Hércules. Obrigado, gente.